Olá, aqui é Cado Figueiredo e este é o Jornada pela Bíblia. Hoje nós vamos estudar uma passagem que é: Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que será que Jesus de fato estava dizendo com isso? Se usa essa passagem quando está começando um culto, uma reunião, e tem pouca gente, e aí se diz: Jesus falou que onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali ele estará. Mas será que é exatamente isso que Jesus estava falando? Mas antes disso, responda ao nosso quiz. Será que Jesus estava falando realmente sobre reuniões e cultos? Obviamente, se está aqui no contexto, não fala sobre isso, né? Ele fala sobre outra coisa. Esse trecho, a gente pode começar a estudar o contexto a partir do versículo 15 do capítulo 18. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. A primeira coisa que a gente vê é que Jesus está falando sobre como disciplinar o irmão. Então, se o irmão pecar ou pecar contra você, você deve chegar para ele e deve conversar com ele. Se ele não ouvir, se ele ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, você deve chamar mais um ou dois para servirem de testemunha. Se mesmo assim o irmão não ouvir depois de duas ou três testemunhas, deve ser levado para a igreja. E aí, se o irmão não ouvir também, não ouvir a igreja, deve ser tratado como um pagão ou publicano. Aqui está falando sobre você ajudar o irmão, né? Você disciplinar o irmão. E logo depois ele fala algo interessante. Versículo 18: Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aí ele continua dizendo: Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. E aí ele conclui com o versículo 20: Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Já dá para entender que o contexto aqui é sobre a correção do irmão, sobre a disciplina dentro da igreja. E ele fala algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que eu devo ir lá e conversar com o irmão, né? Aqui ele não fala de um conluio, né, de pessoas se juntando para atacar alguém. Aqui fala sobre cristãos sinceros, cristãos verdadeiros que realmente querem ganhar o irmão. E aí o procedimento é esse: você vai sozinho, você leva as testemunhas e você depois leva a igreja. E aí Jesus fala sobre o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Depois ele fala sobre o que vocês pedirem em conjunto, né? Concordando, né? Deus vai atender. E ele termina dizendo isso: quando tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Na verdade, o que ele está querendo dizer era que a decisão de disciplinar o irmão ou de ajudar o irmão, a intenção nunca é de atacar, de querer ver o mal da pessoa. A intenção é sempre de querer ajudar aquela pessoa. Quando cristãos de fato estão fazendo isso, a decisão de um grupo de cristãos que querem agradar a Deus e querem ajudar aquele irmão será uma decisão que o próprio Jesus está lá tomando essa decisão junto. Quando a igreja decide expulsar um membro da igreja, quando realmente passou por esse procedimento corretamente, se realmente são pessoas sinceras
para querer ajudar aquele irmão, e o irmão de forma alguma atendeu a disciplina dos irmãos e da igreja, Jesus está dizendo, quando vocês tomarem essa decisão de expulsar um irmão, entenda de que não é uma decisão de pessoas, mas é o próprio Jesus que está ali junto tomando essa decisão. E quando ele fala sobre ligar e desligar, né, ele está falando sobre que se vocês decidirem expulsar o irmão, nos céus também ele vai ser expulso. E essa coisa de decidir se expulsa o irmão é uma coisa muito séria, né? Porque isso também tem a ver com os céus. Aquele irmão realmente está longe de Deus e não vai conseguir a salvação. Porque se a igreja decidiu, no céu também está decidido. Pois quando Jesus fala, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre que ele concorda com a decisão da igreja em relação à disciplina de um irmão. Que eu possa entender também a seriedade que é a disciplina da igreja. Amém? Que Deus abençoe vocês.